estamos aqui começando a nossa última aula sobre escatologia do nosso curso Prévia. E concluímos a aula passada falando da segunda vinda de Cristo, com a qual a tribulação é encerrada. Ele chega até a terra, pisa aqui, defende os judeus da extinção, peleja contra os inimigos deles que estarão reunidos em Jerusalém e vai começar o seu reino milenar. Mas antes disso ele toma algumas providências. Apocalipse, seguindo a sequência cronológica, ele vai descrever esse período. Lembra onde é que estava a segunda vinda de Cristo? Aliás, lembra qual é o trecho de Apocalipse que fala da tribulação? Capítulo 6 até o 18. Capítulo 19, segunda vinda de Cristo. E qual é o capítulo seguinte? Capítulo 20. Então, Apocalipse 20 descreve esse reino maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Vou ver apenas um pequeno trecho aqui. Versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, falando do anticristo aqui. E não receberam a sua marca na testa e mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aí ele continua. Esse reino é fartamente descrito no Antigo Testamento, apesar de que lá não diz a duração, ele fala de um reino maravilhoso, com o qual Cristo, não diz Cristo explicitamente no Antigo Testamento, mas fala que o Senhor vai estar reinando aqui na terra, aqui vai estar reinando sobre o seu povo de Israel, em Jerusalém, e há várias características maravilhosas. Mas antes desse reino começar, Cristo junta todas os sobreviventes das nações, quando ele voltar, é o famoso julgamento das nações, ele separa os crentes dos não crentes, os não crentes são banidos, não entram no milênio, e os salvos daquele período, no caso judeus e os gentios, que é nesse foco aqui é o julgamento das nações, os gentios, eles vão entrar com o corpo natural no milênio, ou seja, os descrentes são banidos e os que são salvos, judeus e gentios, entram no milênio. Os judeus vão estar reinando em Jerusalém aí com o Senhor Jesus Cristo, e os demais, os gentios, vão estar reinando no mundo todo, ali todos salvos, pelo menos na geração inicial do milênio. Temos várias passagens, vocês podem ler na sua própria Bíblia aí, mas vou só citar algumas delas. Isaías 2, de 2 a 4, Isaías 11, de 1 a 10, Isaías 65, 19 a 25, Isaías capítulo 60, várias passagens de Isaías, mas ele não é o único que fala, não. Zacarias também fala do milênio, Jeremias também fala, vários profetas falam, estou citando apenas algumas das passagens, talvez as mais conhecidas. Mas algumas características do milênio é: 1. Jesus Cristo reinará pessoalmente com plena autoridade sobre toda a terra em seu trono em Jerusalém. Satanás estará preso, como já vimos aqui em Apocalipse capítulo 20. Deus estará cumprindo as alianças incondicionais suas com a nação de Israel e beneficiando todo mundo através dessas alianças, através de Israel. Uma grande proeminência dos judeus, todos vão estar convertidos a Cristo, habitando em sua própria terra. Excelente qualidade de vida, longevidade, prosperidade material, paz universal, ausência de violência e de injustiça. As nações vão convergir periodicamente a Jerusalém para adorar o rei e serem instruídas em sua palavra. Vai ter tremendas restaurações na natureza. O leão comerá palha como o boi, o cordeiro pastará junto com o leão. Vai ser algo maravilhoso. Ao mesmo tempo vai ter características normais de uma vida na terra hoje. Crescimento físico, desobediência, vai ter punição, vai ter morte, mas um grande contraste com o que nós temos hoje. Apesar de dessas coisas acontecendo, um tempo maravilhoso, como já comentei aqui, algumas dessas características espetaculares que não conhecemos hoje. Um mundo que ao mesmo tempo vai ter características do pecado, que como nós temos hoje,
envelhecimento, vai ter faixa etária, etc, etc, morte, desobediência, vai ter, mas em grande parte vivendo em tremenda harmonia debaixo do domínio direto do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que caracteriza o milênio. Haverá pessoas com corpo natural, como já comentei, e com corpo glorificado, inclusive nós, que vamos estar aqui reinando com o Senhor. Mas esse período tem tempo limitado, como o próprio nome diz, milênio, dura 1000 anos. O que vai acontecer no fim do milênio? Bom, então vamos falar resumidamente disso, nos poucos minutos que nos restam, mas Apocalipse diz, Apocalipse 20, versículos 7 a 10, ele diz que Satanás vai ser solto da sua prisão, ainda vai tentar seduzir as nações. Lembra, você vai dizer, mas não são salvos. Olha, a geração inicial era só de convertidos, mas muitos vão nascer durante esses 1000 anos, e os que nascerem é como hoje. Quem nasce numa família cristã não é cristão só porque nasceu numa família cristã, ele tem que se converter, então ele nasce descrente. É assim no milênio também, eles vão nascer cortados de Deus, mas tem que passar pela conversão, e muitos não vão se converter. Então quando Satanás for solto no fim dos 1000 anos, ele vai seduzir de alguma forma as pessoas, e muitos que não terão se convertido vão ser enganados mais uma vez pelo diabo. Vai ter essa rebelião final, mas Deus rapidamente debela essa rebelião, como diz o livro de Apocalipse, versículos 9, diz assim, Apocalipse 20 e 9. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Deus vai acabar com essa rebelião rapidamente. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo, e aí continua. Então agora a terra vai ser destruída, então vai acontecer a destruição da terra, dos planetas, etc, etc, por fogo. Quem fala disso com detalhes é Pedro, na sua segunda epístola, 2 de Pedro, capítulo 3, em vários versículos ele diz, olha o versículo 7 a 12, você pode ver, ele descreve a destruição da terra por fogo, e depois disso, então vai ter um julgamento, novos céus e nova terra, e Deus vai julgar os ímpios de todas as épocas, no grande trono branco. Não confunda com o tribunal de Cristo, que é só para crentes e terá ocorrido cerca de 1000 anos antes disso, tá? Esse julgamento é para todos os ímpios, então eles vão ser condenados ao lago de fogo, e então começa a eternidade futura. Deus vai fazer com que chegue até a terra, vai inaugurar uma cidade maravilhosa, da qual nós não temos ideia como vai ser. Quer dizer, a Bíblia dá algumas descrições, mas é fora da nossa realidade. Vai ser algo maravilhoso, é a nova Jerusalém, é o perfeito estado eterno, no novo céu e nova terra. E só para ler uns poucos versículos que falam disso, nos nossos minutos finais, olha o que diz Apocalipse 21, versículo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ele continua, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Então, vem aqui uma descrição belíssima da Nova Jerusalém, a partir do versículo, então, no Apocalipse 21, versículo 9 em diante, aí entra no capítulo 22, olha o finalzinho aqui. Apocalipse 21, 25. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Belíssima descrição aqui, e ele continua. Apocalipse 22, 3 diz: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua fronte, na sua testa, terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre, pelos séculos dos séculos. E essa é a consumação
do plano de Deus para nós, para o mundo, para a humanidade. Que coisa maravilhosa. E assim nós concluímos nosso estudo sobre escatologia. Vimos aqui de uma forma bem panorâmica, bem rápida, só tocando pontos aqui, sem descer mais fundo. Tem muito que poderia ser ensinado acerca de cada um desses pontos, mas não é o nosso objetivo aqui. O nosso desejo é que, assim como essas profecias foram dadas para que Deus opere em nós coisas práticas, como nós vimos Paulo dizendo aos Tessalonicenses, consolem-se uns aos outros com essas verdades, ou como ele disse aos Coríntios, quando ele falou sobre a ressurreição. Lembram onde nós comentamos isso? 1 aos Coríntios capítulo 15, ele conclui aquele texto dizendo o quê? Algo bem prático. 1 Coríntios 15, 58, você talvez conheça decorado esse belíssimo versículo, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ou seja, a escatologia deve gerar um efeito prático em nossa vida de santificação, de frutificação, de serviço ao Senhor, de tudo que Deus deseja que nós sejamos, ao nós entendermos esse plano maravilhoso do Senhor, esses eventos, ele deve ter um impacto grande em nossa vida hoje de comunhão com o Senhor, comunhão uns com os outros, serviço ao Senhor em santidade. Que Deus tenha lhe abençoado, assim como tem me abençoado com o estudo dessas verdades maravilhosas, e que você mergulhe cada vez mais fundo nesse assunto, nas Escrituras e no conhecimento do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, que não há nada melhor no mundo do que isso, porque é maravilhoso agora e será eternamente. Amém? Até mais.